E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Este podcast que anuncia grandes verdades científicas contidas na Palavra de Deus. Dizem por aí que a Bíblia teria muita mitologia, alegoria, boatos e não fatos. Um livro escrito por homens que não conheciam a ciência. E agora sim conhecemos a boa ciência. Ciência verdadeira se encontra na ciência dos homens. E com a ciência, então, descobrimos mitos, alegorias, três, inclusive para os cristãos. É um épico semelhante ao de Gilgamesh e que se confunde com outras histórias de outras culturas, talvez até Deus, não podendo explicar como ele teria formado pelo Big Bang, pela evolução. Permitiu a Moisés escrever uma história para que pelo menos eles soubessem que foi Deus que criou. Vejam só, será? Não. A Bíblia contém fatos, ela é autoridade absoluta. Ela foi inspirada pelo nosso grande Deus. E os fatos ali relatados têm sido confirmados e comprovados e corroborados pela boa ciência. Autoridade máxima, a palavra de Deus. Em teologia, em filosofia e também em ciências. Essa é a mensagem central desse podcast, a Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, mas sobretudo um cientista cristão que tem a Bíblia como seu guia, seu referencial. Em dúbio pro Bíblia, na dúvida pro Bíblia. Fique com a Bíblia, porque ela tem ganho grandes embates com a ciência. E ela, sim, é guia seguro. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E nesse podcast 51, vamos anunciar mais uma grande verdade científica da Palavra de Deus. Porque lá em Lucas 17, de 34 a 36, nós lemos o seguinte: Eu asseguro que, naquela noite, 2 estarão em uma cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no campo, uma será levada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Nossa! Quando leram esses versículos de Lucas, disseram alegoria, mitologia. Olha só, mais um erro da Bíblia. Pessoas estarem dormindo e outras trabalhando no campo. Ou as pessoas estariam dormindo ou estariam trabalhando no campo. Na época em que esses versículos foram escritos, normalmente se trabalhava durante o dia e ao escurecer as pessoas dormiam, sem energia elétrica, sem iluminação. Então, não poderia ocorrer uma situação como essa. Jesus voltando naquela noite, à volta de Cristo, ou no arrebatamento, como você preferir entender, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres, uma no campo, outra dormindo, como é que pode? Não é um absurdo isso? Mas o que é que nós descobrimos? Magnífico, porque uma grande descoberta da ciência é que a Terra gira. Ela tem um movimento de rotação de 24 horas. Olha só. Então, como que pode, né? Para uma se vivendo num único local, o que ela percebia? Dia e noite, naquele local. Mas hoje nós descobrimos que a Terra gira. E enquanto faz sol no Brasil, é noite no Japão. Enquanto é dia e os trabalhadores estão no campo no Brasil, as mulheres estão
dormindo numa cama. Um casal. Olha só que coisa magnífica, mas uma grande verdade científica da Bíblia. Sem dúvida, no arrebatamento, na volta, naquela noite, dois estarão numa cama, de um lado do planeta Terra. E duas mulheres estarão no campo. Mulheres no campo, não tem problema nenhum. Se sabemos que a Terra gira, podemos ter de um lado do nosso planeta dia, homens trabalhando no campo, mulheres trabalhando no campo, e do outro lado da Terra, pessoas dormindo numa cama. Descobrimos então esse processo magnífico de rotação da Terra com os astros todos ao redor do planeta Terra governando essa rotação, com a Lua estabilizando a rotação em 24 horas. Quando fomos para o espaço e de lá pudemos tirar uma foto, pudemos observar o planeta Terra, descobrimos grandes verdades científicas reveladas na Bíblia. Por exemplo, que os continentes estão se afastando, portanto havia um único continente. A Bíblia já declarava isso em Gênesis, uma porção seca e um único mar. E descobrimos também que a Terra gira. E ao girar, a declaração de Lucas se torna totalmente viável. Totalmente viável. Uma outra grande constatação dessa rotação da Terra é que, de uma forma assombrosa e magnífica, Deus completou a sua obra. Vemos então em Salmos uma grande verdade científica ali também, 9:14. Graças te dou, Senhor, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Tudo é admirável. E a rotação da Terra também. Vemos que essa rotação estabiliza a temperatura do planeta Terra, uma média de uns 16 a 19 graus Celsius, a média de temperatura exatamente na superfície do planeta. Se a Terra não girasse, os versículos 36 não fariam sentido, mas a vida também não seria possível no planeta Terra. A face virada para o Sol torraria, a face virada para o universo congelaria. Mas as obras do nosso Deus são admiráveis, como a Bíblia anuncia. O guia é esse: assombrosamente, magnificamente, Deus fez todas as coisas, obras admiráveis. Então, quando a ciência mostrar alguma coisa que não seja assombrosamente magnífica, saiba que a ciência está errada. Quando lermos um texto bíblico que parece que não faz sentido para a nossa percepção do aqui e agora, saiba que o conhecimento pleno permitirá que você concilie essa verdade bíblica com a verdade científica. A ciência desse século será muito restaurada, renovada e substituída pela ciência do século vindouro, mas a ciência da Bíblia permanece inalterada para sempre. Mais uma grande anunciada pela palavra de Deus. Os versículos de Lucas embutem em si uma verdade, que a Terra gira e que, portanto, pessoas poderiam estar dormindo de um lado e no campo do outro lado da Terra. Uma grande verdade científica da palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.